Vamos abordar hoje um tema que tem sido bastante polêmico no âmbito da doutrina brasileira e que, a meu ver, ainda não recebeu, por parte dos tribunais de contas do nosso país, uma análise mais aprofundada. Estou me referindo particularmente à necessidade ou não da presença física do licitante ou seu representante na sessão pública do pregão realizado na forma presencial. O pregão eletrônico no âmbito da União é preferencial. No entanto, muitos municípios brasileiros, especialmente, ainda utilizam o pregão presencial, especialmente naquelas contratações destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte, assunto, aliás, que nós vamos abordar em uma das próximas gravações, um dos próximos temas. Pois bem, seria ou não necessário o licitante se fazer representar na sessão pública do pregão realizado na forma presencial? Vamos fazer essa análise com base nas disposições da Lei nº 10.520, que é a lei que instituiu o pregão e que é de julho do ano de 2002. Essa lei, oriunda de um projeto de conversão de uma medida provisória então vigente, veio instituir o pregão no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e municípios e regulamentar particularmente o pregão na forma presencial. O regulamento completo do pregão presencial no âmbito federal veio ao mundo com o decreto número 3555, que é de agosto do ano 2000, que basicamente no seu anexo 1 detalha a realização do pregão presencial, mas não traz grande novidade neste aspecto em relação ao que dispõe a Lei 10.520. Eu vou começar falando particularmente da Lei 10.520 em seu artigo 4º, que é o artigo que trata exatamente da fase externa do pregão. O artigo 4º, caput, dispõe desta maneira: a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. E aí nós temos uma série de regras a serem obedecidas na fase externa do pregão, desde o seu início até a sua conclusão, com a assinatura da ata da sessão pública. Quero me referir basicamente neste momento às disposições do inciso 6º do artigo 4º da Lei 10.520. Como podem ver na tela, o inciso 6º dispõe que, no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Observem que eu destaquei o trecho em que a lei diz que o interessado ou seu representante deverá identificar-se e, se for o caso, demonstrar poderes para praticar atos na sessão pública do pregão. Quem é o interessado é o próprio sócio administrador do licitante. Imaginem que o licitante o sócio administrador resolveu comparecer pessoalmente na sessão pública do pregão presencial. Então ele deve, no momento inicial, sob comando do pregoeiro, identificar-se perante quem? Perante o pregoeiro. Como é que o interessado se identifica perante o pregoeiro? Ele deve apresentar uma cópia do contrato social da pessoa jurídica licitante, na qual ele esteja designado como sócio administrador, sócio gerente, acompanhado de uma cópia da sua identidade, o que permitirá ao pregoeiro identificá-lo. Eventualmente, ele não pode comparecer pessoalmente. O que ele deve fazer, diz a lei, indicar um representante. Esse representante também deve identificar-se perante o pregoeiro. Como é que o representante se identifica perante o pregoeiro?
ele entrega ao pregoeiro uma carta de representação, na qual ele está designado como representante do licitante fulano de tal. É preciso que o pregoeiro confirme que quem assinou essa carta de representação tem poderes para tal, então ele deve entregar também ao pregoeiro uma cópia do contrato social da pessoa jurídica licitante e da identidade de quem assinou a carta, que deve ser o sócio administrador. Observada a legalidade da carta, ele, representante, deve identificar-se. Ele apresenta então uma cópia da sua identidade para comprovar que ele é a pessoa indicada naquela carta de representação. Um primeiro detalhe que eu chamo a atenção é que a lei não contém palavras inúteis. Observe o comando legal que o legislador impôs, devendo o interessado ou seu representante identificar-se. Isso tira a discricionariedade da escolha. Vou identificar-me ou não? Ele deve identificar-se. E quer seja interessado, quer seja representante, só poderá identificar se estiver à frente do pregoeiro, se estiver presente pessoalmente na abertura da sessão pública. A lei dispõe que, em seguida, se for o caso, aquele que se identificou deve comprovar a existência dos necessários poderes para a prática de todos os atos no pregão em nome da pessoa jurídica licitante. E, se for o caso, diz a lei, quando será o caso? Quando se tratar de representante. Porque se é o próprio interessado, ele é o sócio administrador, ele já entregou uma cópia do contrato social, onde ele está identificado como uma pessoa que tem poderes para representar aquela pessoa jurídica em juízo ou fora dele, praticar todos os atos. Mas o representante não, o representante eventualmente poderia ser indicado simplesmente para comparecer à sessão pública e entregar envelopes. A lei deixa claro que isso não vale. Em se tratando de representante, ele obriga-se a trazer uma carta de representação na qual lhe sejam dados poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Passemos ao inciso seguinte, que é o inciso 7º do artigo 4º. O inciso 7º, como se pode ver na tela, dispõe desta forma. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, etc. Não me interessa a parte final. Eu novamente destaquei a parte importante. Dispõe o inciso 7 que os interessados ou seus representantes entregarão os envelopes. Quem são os interessados ou seus representantes? Aqueles que, no momento anterior, que é o momento do credenciamento, se identificaram perante o pregoeiro. Só das mãos desses, o pregoeiro poderá receber os envelopes, é o que está na lei. Interessados ou seus representantes entregarão os envelopes. Entregarão a quem? Ao pregoeiro. No momento qual, inciso 7º, aberta a sessão. Então, declarada aberta a sessão, aqueles que o pregoeiro identificou previamente como interessados ou seus representantes entregam os envelopes ao pregoeiro. O que já elimina a possibilidade de ocorrer, como nas licitações tradicionais da Lei 8666 de 1993, uma entrega prematura, uma entrega precoce, uma entrega na véspera, 2 dias antes. Não, o pregoeiro só pode receber os envelopes depois que declarar aberta a sessão. E mais, como ele só pode receber os envelopes das mãos dos interessados ou seus representantes, elimina-se a possibilidade do comparecimento de um simples portador, um office boy da empresa. Eu vim aqui para entregar os envelopes, ou até mesmo a entrega pelos correios ou por qualquer outro meio similar, ou no dia da sessão ou anteriormente. A lei me parece que eliminou totalmente essa condição. E por que a lei teria feito tal condição?
A lei fez tal condição porque a essência do pregão presencial é a disputa de lances, é a etapa competitiva. E se o licitante não estiver presente, não tem etapa de lances, ou pelo menos dela ele não participará. Dizem alguns já, mas ele não participando significa que ele não quer reduzir seu preço. É o preço da proposta escrita e ponto final. Não me parece lógica tal condição, porque se algum outro licitante oferecer 1 centavo abaixo do preço que ele fixou na proposta escrita, ele já é superado na classificação do pregão. Por outro lado, tira-se dessa forma essa essência do pregão, que é a competição na etapa competitiva, na etapa de lance. Viraria uma grande concorrência, uma grande licitação da Lei 8666, onde os licitantes já trazem um preço escrito e é o que está valendo. Bom, mas eu tenho certeza que ainda não esclareci devidamente o assunto. Então vamos retornar ao texto legal. No mesmo artigo 4º, só que agora eu vou dar um salto para o inciso 18. E por quê? Porque alguns me dizem, ok, o interessado ou seu representante é obrigado a comparecer pessoalmente, em se tratando de representante, demonstrar a existência de poderes para a prática de todos os atos, tudo bem. Mas poderiam eles entregar no momento inicial ao pregoeiro seus envelopes e se retirar da sessão pública, o que seria absolutamente estranho, exigir que venha alguém simplesmente para entregar envelopes e ir embora. Seria isso possível? Vejamos o que dispõe o artigo 4º da Lei 10.520 de 2002, no seu inciso 18. Como podem ver na tela, o inciso 18 dispõe assim: declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Me interessa, mais uma vez, neste momento, a parte que eu destaquei. No pregão presencial, lá no final da sessão, indagado pelo pregoeiro, que o licitante tem a obrigação de manifestar a intenção de recorrer. Manifestar motivadamente, quanto a isso, eu acho que todo mundo sabe. O pregoeiro não julga o mérito da motivação, mas julga a pertinência, julga a tempestividade. Se o licitante não se manifestar nesse momento, preclui o direito de fazê-lo. E aí eu pergunto, como exigir que o licitante se manifeste nesse momento sob pena de preclusão do direito, se ele não está presente na sessão pública? Ele não estaria sequer intimado dos atos praticados. Eventualmente sua proposta foi desclassificada, ou ele foi inabilitado, ou ele quer questionar alguma coisa em relação às decisões do pregoeiro. Mas ele não conhece essas decisões porque ele teria se retirado da sessão pública. E aí? Ele estaria intimado e nós poderíamos dizer que ele precluiu o direito? Diz alguns, bom, mas se ele se retirou, ele o fez de livre e espontânea vontade. Então ele abriu mão do direito. Seria possível isso? Vamos adiante no mesmo inciso. A lei diz assim: ficando quando alguém manifesta intenção de interpor recurso, os demais licitantes ficam desde logo intimados de que tem um prazo para apresentar as contrarrazões. Portanto, interposta as razões do recurso, a petição escrita, a peça escrita, nós não precisamos intimar os demais licitantes, porque eles já estão intimados, diz a lei. O artigo 9º da Lei 10.520 diz que aplicam-se subsidiariamente ao pregão as disposições da Lei 8666. Então vamos nos socorrer neste momento da Lei 8666 no artigo 109, que trata exatamente de recursos e de intimação de atos referentes a recursos. O artigo 109, vejam na tela, dispõe:
dos atos da administração decorrente da aplicação desta lei, etc., etc., cabem recursos. Vamos pular para o parágrafo 1º do artigo 109, que dispõe assim: a intimação dos atos referidos no inciso 1º, alíneas A, B, C e E deste artigo, será feita mediante publicação na imprensa oficial. Essa é a regra. Intima-se o licitante através de uma publicação na imprensa oficial. Mas o artigo 109 traz uma exceção a essa regra, dispondo: salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão. Então a lei nos dá duas opções. Uma, intimação via imprensa oficial, diário oficial, que é, por assim dizer, a regra. Vamos lembrar que na Lei 8666, claramente os licitantes não precisam estar presentes ou representados na sessão pública das 3 modalidades de licitação. Então, profere-se uma decisão, a comissão de licitação profere uma decisão e o licitante não está presente ou representado. Neste caso, teremos que intimá-lo dessa decisão via diário oficial, via imprensa oficial, para que ele, num prazo de 5 dias úteis, se manifeste e interponha, se quiser, o recurso competente. Em interposto o recurso, nós teremos que necessariamente intimar os demais licitantes da existência daquele recurso, que eles não sabem dessa existência. Olhe como mudou na Lei 10.520. Não só existe um momento específico para a manifestação da intenção de recorrer, sob pena de preclusão, como diz a lei claramente que os demais licitantes, em havendo uma manifestação de intenção de recorrer, ficam desde logo intimados. Ora, desde logo significa que nós não os intimamos pelo diário oficial. Caímos na exceção. Qual é a exceção? Diz a lei: se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão. Então, acho que o inciso 18 deixa claro que os licitantes, todos eles, tanto aquele que manifestou a intenção de recorrer, como os demais, estão presentes na sessão pública do pregão presencial, onde foi efetivamente manifestado o ato da intenção de interpor recurso, acatada pelo pregoeiro e registrada em ata. Vamos adiante. Lá no decreto 8538 de 2015, que, lembremos, é o decreto que regulamenta as contratações das microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito da União, nós temos uma disposição interessante em favor desta discussão. Vejam na tela. O decreto 8538, no seu artigo 5º, estabelece: nas licitações será assegurado como critério de desempate preferência para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. E aí pulamos para o parágrafo 6º, que, como vem na tela, dispõe assim: no caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada a apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 minutos em cada item, em havendo empate, sob pena de preclusão. 5 minutos, gente. 5 minutos a partir do comando feito pelo pregoeiro. Então eu, pregoeiro, direi: olha, está caracterizado o chamado empate ficto, então o licitante fulano de tal, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, tem o direito de promover o desempate em relação a esse empate ficto, oferecendo um novo lance no intervalo de tempo de 5 minutos que eu vou contar a partir de agora. E o pregoeiro conta. Como é que eu posso dar um prazo de 5 minutos para alguém se manifestar se esse alguém não está presente na sessão pública do pregão? Vejam como a regra do decreto 8538 de 2015 para as demais modalidades de licitação é diferente. É o parágrafo 7º do mesmo artigo 5º, que dispõe assim: nas demais modalidades de licitação,
O prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será estabelecido pelo órgão ou entidade contratante e estará previsto no instrumento convocatório. Então, numa concorrência da vida, os 5 minutos não valem. Por quê? Porque numa concorrência o licitante não é obrigado a estar presente ou representado. Então ele tem que ser intimado da decisão, intimado da existência de um empate ficto, para que se possa então dar a ele um prazo para que ele faça o desempate. Diferente do pregão, onde a lei fixou 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque ele está presente ali. Então ele ouve no mesmo instante o comando do pregoeiro, olha, vou começar a contar os 5 minutos e imediatamente já tem o prazo para analisar a oferta de novo lance, se for o caso, para ofertar o novo lance. Diriam alguns, e do pregão eletrônico? Por que ele tem 5 minutos no pregão eletrônico, se nós sequer sabemos se ele está presente, ou seja, conectado ao sistema? Bem, aí a legislação tratou de outra forma. No pregão eletrônico, claramente, como dispõe o decreto 5450 de 2005, no seu artigo 3º, a responsabilidade é do licitante. Olhem o que diz o parágrafo 6º do artigo 3º do decreto 5450 de 2005. Vejam na tela. Parágrafo 6º. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes no pregão na forma eletrônica. O mesmo decreto, no artigo 13, dispõe, vejam o slide seguinte, caberá ao licitante interessado em participar do pregão na forma eletrônica, inciso 4º, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou até pela sua desconexão. Responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens. Então, aparece no sistema uma mensagem. Você, microempresa, empresa de pequeno porte, tem um intervalo de tempo de 5 minutos para oferecer um novo lance, já que ocorreu o empate ficto. Ele não está conectado ao sistema. Ele se desconectou, ele abandonou, ele saiu. Passam-se os 5 minutos e ele não oferece um novo lance. Responsabilidade integral dele. Ele perdeu o negócio, ele perdeu a chance de fazer o empate ficto, de fazer o desempate, de oferecer o lance de desempate, na medida em que ele não observou uma mensagem do sistema. E aí, claramente, o regulamento dispõe, a responsabilidade é sua. Então, me parece, meus amigos, que é muito claro, na Lei 10.520 de julho de 2002, que pregão presencial e pregão eletrônico são coisas absolutamente diferentes, inclusive neste aspecto. No pregão presencial, o licitante interessado ou seu representante é obrigado a credenciar-se perante o pregoeiro, identificar-se. Ele que foi identificado entrega ao pregoeiro no momento oportuno os seus envelopes. E ele permanece até o final da sessão, portanto, participa da etapa competitiva, da etapa de lance, na medida em que, lá no final, ele tem que manifestar a intenção de interpor recurso, se for o caso, ou se algum outro licitante o fizer, ele estará, desde logo, intimado de que precisa contrarrazoar em um prazo definido legalmente. Já no pregão eletrônico é diferente, porque nós não temos o controle da participação física do licitante. Que fez o regulamento, colocou a responsabilidade nele. Se ele efetivamente quiser, ele acompanha, ele observa as mensagens, ele atende às mensagens. Se ele não quiser, o problema é dele, mas ele arca com o ônus da perda do negócio. Se cair a conexão, eventualmente, se ele não estiver atento às mensagens.
Esse é o meu entendimento. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que tem sido realizados muitos pregões presenciais no Brasil sem a participação física do interessado ao seu representante, mas eu deixo nessa parte final uma pergunta. Será que não é por isso que os pregões em quase todo o Brasil, os pregões presenciais, demoram tanto para ser realizados? Um prazo de 30 a 45 dias é absolutamente factível para realizar um pregão em termos médios. E as pessoas me falam em 3 meses, 4 meses, 6 meses para concluir um pregão. Será que nós não estamos transformando o pregão numa modalidade igual à da Lei 8666, na qual nós temos que proferir decisões, suspender, publicar na imprensa oficial, se eventualmente tivermos a sorte de estarem todos presentes, nós os intimamos pessoalmente, se não temos que intimar pelo diário oficial, e aí vira uma bola de neve e perde-se uma das características fundamentais do pregão, que é a celeridade. Será que não é por isso? Eu deixo esse tema à reflexão de vocês, eu agradeço pela atenção de todos. Eu gostaria de receber manifestações, concordância, discordância, que me digam o que acham em relação a esse tema que eu estou colocando à discussão. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.